10 horas e 44 minutos e voltamos agora para falar sobre uma doença silenciosa que atinge 30% da população adulta brasileira, a hipertensão arterial. A doença ataca os vasos sanguíneos, o coração, os rins e o cérebro e pode causar até a morte do paciente, mas é possível prevenir com o controle do estresse, atividade física e alimentação balanceada. Por isso, nós conversamos com uma nutricionista que vai dar mais orientações para a gente. Os principais sintomas da hipertensão são dor de cabeça, dor no peito, palpitação, cansaço. Algumas pessoas podem apresentar também inchaço na perna, que é o edema que a gente fala nas pernas cansadas. E aí o ideal é procurar um cardiologista, fazer um monitoramento da pressão e não considerar apenas uma medida de pressão arterial aumentada como diagnóstico de hipertensão. Porque a gente sabe que tem diversos fatores que contribuem para o aumento da pressão arterial. O próprio estresse, da nossa rotina do dia a dia. Então, às vezes a pessoa procura um posto de saúde, uma unidade de saúde, faz uma aferição da pressão e ela dá aumentada. Não quer dizer que ela tem hipertensão. Então, ela precisa fazer outras medidas, procurar um cardiologista, fazer exames mais específicos para poder fechar o diagnóstico. O tratamento da hipertensão, assim como de outras doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, por exemplo, ele é um tratamento multifatorial, multidisciplinar. Então, a gente tem vários profissionais que atuam ali, que vão trabalhar com esse paciente para garantir o melhor controle da pressão. Então, tem o tratamento medicamentoso, sim, e aí tem diferentes medicamentos, medicamentos diuréticos, medicamentos que vão agir lá na função do coração. A gente tem a prática de atividade física e tem a alimentação também. Dentro da alimentação, a gente tem aqueles alimentos, aqueles nutrientes que vão contribuir para o desenvolvimento da hipertensão e aqueles que vão prevenir essa doença. De modo geral, as bebidas alcoólicas como a cerveja, por exemplo, os destilados, eles podem contribuir para um aumento da pressão arterial, mas o vinho, principalmente o vinho tinto, ele contribui para um controle da pressão. Isso porque a gente tem a presença do resveratrol e outras substâncias ali que vão ajudar no controle da pressão. Quando a pessoa consome a uva, por exemplo, um suco de uva, ela consegue adquirir esses compostos da uva, como resveratrol, por exemplo, mas esses compostos eles estão mais biodisponíveis na presença do álcool. Então, o vinho tinto ele é um aliado no controle da pressão arterial, na saúde cardiovascular, mas tem um limite também, Então, o consumo é de, no máximo, um cálice aí por dia, uma taça de vinho por dia. A gente tem a pré-hipertensão e nós temos diferentes graus de hipertensão, Tem a hipertensão que é só quando a pressão sistólica ou a diastólica estão alteradas, quando as duas estão alteradas. E aí até na época da pandemia, da vacinação, no início da vacinação da Covid, aquelas pessoas que tinham um grau de hipertensão mais aumentado, hipertensão grau 5, hipertensão grave, elas foram vacinadas primeiro. Então, o grau de hipertensão varia de acordo com os valores de pressão sistólica e diastólica e também se tem a presença de alguma lesão de órgão-alvo ou não, Então, a hipertensão ela pode causar lesão nos rins, por exemplo, e outras disfunções cardíacas. Ela pode ser hereditária, sim, mas nós temos que lembrar que só o fator hereditário não contribui para que a pessoa desenvolva a hipertensão. Se os meus pais têm hipertensão e eu tenho um estilo de vida inadequado, eu sou sedentária, tenho um consumo aumentado de fast food, de alimentos ultraprocessados, tenho um estilo de vida muito corrido, muito estressado, não tenho um momento de relaxamento, isso vai contribuir sim para o desenvolvimento da hipertensão. Mas se o meu estilo de vida é saudável, o fator genético pode contribuir, mas não quer dizer que eu vá desenvolver hipertensão. O recomendado é um consumo de no máximo 5 gramas por dia de sal, E aí são 5 gramas de sal e 2 gramas de sódio. O sódio é o que está presente no sal e que é responsável pelo aumento da pressão. E aí o que a gente tem que lembrar é que o sódio ele não está presente só no sal,
mas ele está presente em vários alimentos também. Ele é importante sim, a gente precisa consumir o sódio, mas tem um equilíbrio que é necessário no nosso organismo. Então o ideal é utilizar a menor quantidade possível de sal e tentar preferir os temperos naturais, como alho, cebola, as ervas aromáticas, né? Alecrim, orégano. Lembrando até, já que a gente está falando desses temperos, que o alho ele tem alicina, a cebola tem vários compostos que vão auxiliar no controle da pressão arterial. Então a gente está deixando de lado os temperos industrializados, reduzindo o sal, que tem muito sódio, que vai contribuir para um aumento da pressão, e substituindo por essas ervas naturais, esses temperos prontos, que vão ajudar no controle da pressão arterial. E se a atividade física é importante para prevenir doenças graves como a hipertensão, também é essencial para quem quer modelar as curvas. Tem gente que prefere malhar membros superiores para fortalecer braços e peitoral. Tem gente que prefere malhar inferiores para ficar com coxas e glúteos definidos. E a gente sabe, né, que é bom ter um equilíbrio entre os dois em qualquer caso, né? Mas tudo bem ter um objetivo específico em mente, né? É isso aí, Mari. Para quem está tentando alcançar o famoso bumbum na nuca, preparamos um VT com algumas dicas que podem ser bem valiosas. Olha só! Muitas mulheres buscam, né, fortalecimento de membros inferiores, fortalecimento de glúteos com exercício físico, com a musculação ou até com treinamento em casa. Agora a gente vai dar 2 exemplos de exercícios aqui que vão fortalecer a região de membros inferiores e glúteo, ajudando assim, fortalecimento da região, ganho de força e também o ganho de massa muscular. O primeiro exercício que a gente vai mostrar é o glúteo ponte, que a gente consegue fazer também sem aparelho nenhum. Aqui a gente vê uma execução inicial, que são as 2 pernas no chão, subindo e descendo o quadril. É interessante que nesse exercício a gente sempre coloque a força mais nos calcanhares do que na ponta do pé. E quando essa execução for ficando muito fácil, a gente pode progredir, ainda sem utilizar nenhum aparelho, a gente pode progredir para a execução com uma perna só. Lembrando aqui que a força não fica na perna que está esticada, fica na perna que está dobrada. Você vai empurrar o seu quadril com a força do pé que está no chão, evitando chutar com a perna que está esticada. Dessa forma você vai erguer todo o peso com uma perna só. Também para fortalecimento de membros inferiores, né, que muitas mulheres buscam, a gente tem o agachamento livre, que é um exercício que a gente tem que ter atenção em alguns pontos. Um ponto interessante é manter a curvatura da coluna, não deixar o joelho entrar em relação à ponta do pé, sempre deixar o joelho, manter ele seguindo a ponta do pé, e uma postura ereta, sem curvar muito para frente. Quando esse exercício fica muito fácil, a gente pode progredir colocando algum peso ou colocando a possibilidade sem peso, seria o agachamento com salto, que a Tainá vai demonstrar pra gente aqui. Isso. Nesse exercício, a gente vai observar, quando a gente desce, coloca a mão para frente, quando a gente salta, põe a mão para baixo. Vamos observar que ela já emenda um agachamento no outro, fazendo assim mais intensidade, colocando bem mais intensidade do que o agachamento livre e também preservando a articulação do joelho. Quando a gente pensa em exercício físico sem prescrição, ele vai ter diversas questões, né? A falta de individualidade, que pode gerar desconforto para a pessoa, a falta de resultado, que vai fazer a pessoa não aderir àquele exercício mais, porque não está trazendo benefício, não está trazendo resultado. Então a prescrição e acompanhamento de um profissional é de extrema importância, né? É essencial para que a pessoa consiga os objetivos que ela está buscando e tenha segurança e uma prática, né, com longevidade, consiga ficar muito tempo praticando, né, para realmente colher os benefícios do exercício. É isso
Isso aí. Eu e o Roberto estávamos conversando mais cedo hoje que nós duas preferimos mais malhar braço, né, superior do que inferior, né? Com certeza. Então é bom a gente ter essas dicas porque, né, aquela coisa, quando a gente prefere uma coisa que a outra, acaba que a outra fica faltando, né? Então, como a gente disse, é importante equilibrar, então, dicas boas, né, Esse Roberto? VT foi feito pra gente, Mariana. Exatamente. E agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre tecnologia. Você costuma acessar redes de Wi-Fi abertas? Todo mundo acessa, né, Roberto? Que a gente vai em locais públicos e a gente está sempre acessando redes de Wi-Fi abertas, né? E o ideal é sempre estarmos ligados em redes privadas ou somente com seu pacote de dados. Essas são apenas algumas medidas de segurança para garantir que seus dados fiquem protegidos. Vamos conferir mais na reportagem? Segurança de rede são todos os assuntos relacionados à segurança nas redes de computadores. Hoje em dia os computadores dificilmente funcionam de forma isolada, sem estar numa rede. Então todos os aspectos, desde os aspectos técnicos até aspectos não técnicos, sociais, fazem parte da segurança de redes de computadores. Os computadores fazem parte de nossas vidas. Se nós não tomarmos cuidados, hoje nós podemos ter uma série de problemas, desde crimes virtuais, até mesmo golpes, ameaças, todo um tipo de coisas ruins pode acontecer vindo das redes de computadores se a gente não tiver os devidos cuidados. A proteção ela passa tanto pelos aspectos técnicos quanto pelos aspectos não técnicos. Em relação às questões técnicas, algumas dicas simples que são fundamentais. Manter o seu sistema operacional atualizado. Sistemas operacionais desatualizados têm falhas de segurança que já são conhecidas pelos criminosos. Os sistemas atualizados, ali na última versão, na última atualização, já corrigem essas falhas. As políticas de senhas, é importante usar senhas fortes. Não adianta você ter uma senha que você imagina que ninguém saiba, mas se essa senha for uma palavra de dicionário, é fácil descobrir essa senha através de força bruta, por exemplo. Por mais que seja uma palavra de um outro idioma, de uma outra nacionalidade, um nome de cidade, não importa. Se vem do dicionário, é fácil de se descobrir também através de força bruta. E usar senha, porque tem gente que acaba esquecendo de colocar senha em determinados sistemas, em determinados programas. E rede pública, principalmente rede sem senha, elas são perigosas na medida em que as informações estão trafegando ali e é possível que alguém monitore aquilo que você está fazendo. Se você tiver que usar uma rede pública, a dica é que você utilize apenas sites seguros, sites que usem criptografia e programas que usem criptografia. Se você estiver trafegando dados que não sejam criptografados, qualquer pessoa conectada nessa rede pode monitorar o que você está fazendo. É você receber, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail dizendo que segue em anexo o boleto do SPC, um boleto para pagamento da sua dívida com desconto, ou dizendo que o seu nome vai ser incluído no serviço de proteção ao crédito, enfim, um golpe, e você achando que aquilo é verídico, abre ali um anexo e instala um vírus no seu computador. Então, quando a gente diz que o meu computador foi invadido, dificilmente alguém escolheu o seu computador para invadir o seu computador. O que é mais provável de ter acontecido é que você instalou o vírus. Os antivírus são importantes desde que ele esteja atualizado. Não adianta, como eu disse, ter um antivírus sem acesso à base de dados ali atualizada dele, como os vírus da biologia. Não adianta você estar protegido de vírus antigos se você não tem a vacina do vírus que está circulando agora. Então ele precisa estar atualizado. Existem versões pagas, existem versões gratuitas, mas é preciso reforçar que em grande parte dos casos, o antivírus não vai proteger se você voluntariamente fornecer sua senha, suas credenciais para o golpista.
No próximo bloco, as notícias do mundo das celebridades. E como hoje é segunda-feira, tem um fim de semana inteiro pra gente contar pra você. Então vamos fazer um intervalo rapidinho e já já a gente volta.